Gêmeos, bem-vindo à tua leitura para dezembro de 2022. Uma leitura para Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver. Aqui. Vamos lá. Gêmeos. O coração. O ramalhete. As nuvens. Cruz. O anel. Eu tirei uma energia da energia dos animais, as cartinhas xamânicas, e para você saiu aqui a corça. E a corça fala sobre a importância e a necessidade da gentileza, de amarmos as pessoas como elas são e não tentar mudar as pessoas para que possamos amá-las. Então aqui é a compreensão de que todos nós somos feitos de... Temos duas polaridades, luz e sombra, e como isso sai nas leituras. E entender que essa luz e sombra elas fazem parte, e que mesmo aquelas criaturas que onde a sombra permanece, elas são passíveis, são dignas de serem amadas, porque o amor, sim, é capaz de transformar mesmo os corações mais apedrecidos. Como é que fala? Quando é rígido. É isso. Então, mesmo e principalmente em situações onde a gente para e diz: aqui não há nada que eu possa amar, nessa pessoa não há nada que eu possa olhar pelo lado positivo. Sempre existe, porque todos nós somos feitos dessa polaridade. E aqui o que está me dizendo é que basta que sejamos gentis o suficiente para que possamos enxergar o amor nesses corações, mesmo que sejam corações duros, endurecidos. Porque todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos somos filhos, somos feitos de amor. Nem sempre a gente consegue ver essas flores nesses corações. Nem sempre é possível que a gente enxergue essas flores. Mas muitas vezes esses corações onde a gente não consegue enxergar esse jardim, justamente são os corações, pode ser que sejam os corações muito sofridos, onde o fardo, onde a cruz que essas pessoas precisaram carregar foi muito pesado e muito difícil. Então, essa é a questão. Muitas vezes a gente não tá vendo, a gente não sabe o que leva uma pessoa a agir do jeito que age. E aqui o que eles estão dizendo é que todo mundo, cada um, tem razões para ser e fazer o que faz, sejam elas quais forem. Não nos cabe julgar as atitudes. Nos cabe apenas julgar as nossas atitudes. As dos outros cabe apenas aos outros. Não tente mudar as pessoas para que elas sejam amáveis. Mude a ti, para que tu possas amar mesmo aquelas criaturas
que aos teus olhos não são amáveis. O que mais? O 3 de ouros. O julgamento. O 4 de paus. O 9 de paus. O 4 de ouros. Os 5 de espadas. Aqui vocês estavam presos a uma situação que era se prendendo a alguém ou alguma coisa, que era uma situação difícil, mas pelo apego aqui não conseguiam soltar. E aqui o que eu tô vendo é como se fosse que a carta do julgamento fala justamente de julgamento, de finalização de karma, de julgar aquilo que é bom, aquilo que me serve, daquilo que não me serve mais, aquilo que eu quero que faça parte, daquilo que ou daquilo não que eu quero que faça parte, mas entendendo o que realmente está me trazendo ganho, que tipo de ganho, o que eu ganho em querer convencer alguém que o meu ponto de vista está certo, o que eu ganho em insistir numa situação que mais está me trazendo estresse e dificuldade do que mesmo um ganho real. Então, o que eu estou vendo aqui é até que ponto vale um sacrifício, né? E aí aqui é como se vocês estivessem presos a uma situação que ganhasse muito pouco, que tivesse tendo algum retorno, mas que esse retorno já nem era tão satisfatório assim, mas que permaneciam ali presos àquela situação como numa resistência, numa persistência, acreditando que esse era um ato de persistência. Como, por exemplo, a gente estava falando ali na questão de mudar as pessoas, querer mudar o ponto de vista das pessoas ou querer que as pessoas mudem para que nós possamos amá-las. Então aqui é presas a uma ideia de que eu posso mudar alguém, eu posso mudar as atitudes de alguém, porque se a pessoa mudar, eu consigo amar. Se a pessoa mudar, eu consigo fazer. Se tal coisa acontecer desse jeito, eu consigo fazer. E aqui o que eu estou vendo é que essa é a ideia justamente que está fazendo com que tu fique preso numa situação que já não te serve mais, que já não te cabe mais. Aqui é como se fosse assim, um julgamento, uma finalização, um olhar para as coisas. É como se tu não estivesse tendo a visão correta aqui para poder julgar essa situação. Mas a vida vindo e te dizendo, olha, tu nesse momento não está conseguindo fazer a escolha mais acertada. Porque muitas vezes persistir é também sofrer. Nem sempre a gente tem que ter medida, inclusive para persistência. Nem sempre aquele que persiste vai chegar ou vai conquistar aquilo que quer. Muitas vezes o desistir é um ato muito mais corajoso aqui do que persistir em alguma coisa. E tem aqui um ganho financeiro, um ganho de alguma forma aqui, alguém recebendo, ganhando, melhorando, justamente porque a vida veio e te disse, tu não está conseguindo julgar com clareza essa situação, eu vou te ajudar. Eu vou preparar algo, mesmo que a princípio te pareça injusto, mas é o necessário para que tu perceba que muitas vezes desistir de alguma coisa é muito mais corajoso, honroso, honesto do que persistir. Nem sempre aquilo que a gente persiste, coloca a energia da gente, significa que vai dar certo do jeito que a gente quer. O dar errado muitas vezes é mais certo do que o certo aquele que a gente quer que dê certo.
Porque muitas vezes a gente está numa situação ou num lugar onde a gente está ganhando alguma coisa. A gente está ganhando algum dinheiro, a gente está ganhando alguma coisa, nem que seja o nosso ego está recebendo. Mas muitas vezes essas são justamente as situações onde a gente está se sabotando. Porque a gente fica preso ali porque está ganhando uma migalha. E enquanto a gente fica preso, alimentando para ganhar essa migalha, a gente deixa de ganhar muitas vezes, estar muitas vezes numa situação abundante, numa situação de prosperidade, numa situação muito mais legal, muito mais agradável aqui. A gente deixa de tocar em algo que a gente quer e queria muito, simplesmente porque a gente não consegue soltar alguma coisa que a gente está ali só por apego, por capricho, alguma coisa do tipo. Nem, nem sempre aquilo que se quer é o melhor para nós. Muitas vezes a gente quer muito alguma coisa e julga que aquela coisa é o melhor para nós, mas a gente tem uma visão limitada das coisas. E é isso que eu tô vendo aqui, essa visão limitada te dizendo que algo é muito bom, que algo é muito positivo, que algo é muito prazeroso. Porém, existe aqui uma luta muito grande, ou tu lidando com alguém, com um sabotador aqui, lidando com alguma situação como se fosse um campo de batalha. Tem uma dificuldade aqui. Tem muita dificuldade aqui. Alguém que já passou por muita dificuldade. E é como se aqui, ao soltar isso e entender que eu não posso mudar ninguém além de mim mesmo, eu não posso hum, me, me segurar em alguma coisa, porque às vezes segurar se machuca tanto que no fim das contas tu não consegue aproveitar e nem tirar nada dali. Então é alguém que entende que é necessário deixar ir, é necessário deixar as coisas e pessoas acontecerem da maneira que elas são em essência e que a gente não pode fazer nada a não ser mudar a nós mesmos, mudar o nosso ponto de vista, mudar o nosso jeito de agir com relação às pessoas e às coisas que nos competem. Aqui tem uma clareza muito grande com relação a isso e uma clareza também de que todas aquelas coisas, que as coisas quando acontecem dessa forma, é sim porque tem algo muito mais forte nos guiando e nos direcionando para aquilo que é verdadeiramente para ser nosso, tá? Porque o se prender a algo, alguém ou alguma coisa é ficar num círculo vicioso. É um não, é um impedir aqui um progresso, um crescimento. Existe aqui muita força e energia de realização. Nossa, ficou escuro. Muita força e energia de realização. Tem aqui muita criatividade, uma conexão muito grande com a espiritualidade. E tudo isso sendo anulado ou não explorado por estar preso a fazer sempre tudo da mesma forma, sempre a não se abrir talvez para as coisas novas. O se prender a que não tô ganhando um pouco, então tá bom. Tô conseguindo ganhar isso aqui, então tá bom. Mesmo que tu saiba que existe aqui um grande talento, um grande potencial. Porque existe. Dez de espadas, o 6 de copas, o 5 de copas, aqui também o que eu tô vendo aqui é muitos podem finalizar uma situação, seja um trabalho, um relacionamento, uma amizade, porque querem que as coisas aconteçam do seu modo.
Quando não acontecer, a tendência aqui vai ser finalizar. Só que eu vejo aqui uma finalização bastante dolorosa, uma nostalgia bastante grande e um arrependimento, tá? Então, assim, mais uma, por favor. A gente tem aqui a energia de vocês, Justiça, o Rei de Espadas. No fundo, o As de Paus e o Cavaleiro de Paus. Aqui tem a justiça e o julgamento que me fala aqui, ó. Aqui tem finalização de algo bastante doloroso, alguma coisa que tu que tu segurou por muito tempo. Então não é alguma coisa que, sim, alguma coisa que aconteceu na tua vida, algo que tu precisou passar ou que tu passou, enfim. Mas aqui tu teve ajuda da espiritualidade ou tu teve ajuda de alguém para finalizar esse karma. Ajuda de alguém para tu conseguir soltar isso e entender que a gente não consegue mudar as coisas para além de nós mesmos. E toda mudança que a gente quer ver do lado externo, ele está também não. Ele começa dentro de nós. Então, se eu quero que alguma coisa mude na minha vida, no meu cotidiano, em qualquer coisa que seja, primeiro eu mudo essa coisa, esse sentimento, alguma coisa dentro de mim, tá? Aqui tem uma finalização de karma e aqui tem ajuda para que esse karma fosse finalizado. Porque muitas das coisas difíceis que vocês passaram até agora têm relação com um karma que vocês enfrentaram aí. Esse karma, a gente pode estar falando de alguma coisa aqui, de um ponto de vista de alguém que via a vida como um campo de batalha, de alguém que enxergava a vida como um campo de guerra. Que é assim, eu preciso lutar muito para ter as coisas, a vida é sofrer. Muitas crenças limitantes aqui que te deixavam realmente presos a situações que não te permitiam prosperar. Eram prisões mentais aqui que não te permitiam prosperar. Aquela ideia de que eu preciso manipular tudo e todos para conseguir o que eu quero. Não manipular no sentido de a manipulação no sentido negativo, pejorativo da coisa, mas a manipulação no sentido de fazer. Eu preciso fazer, manusear, batalhar, construir tudo com as minhas próprias mãos. Eu preciso fazer tudo, porque se eu não fizer, a vida não me dá nada. E não é verdade. Aqui foi a vida que te deu uma nova chance, foi a vida que te ajudou e permitiu aqui uma finalização de um karma. Foi a vida, foi a espiritualidade aqui que te permitiu enxergar, abriu os teus olhos, te deu cor e vida aos teus olhos, te permitindo enxergar que a vida não é um campo de batalha. A gente, nós todos, não viemos para esse plano aqui para sofrer, para ficar guerreando, para batalhar. A vida é sobre aprender a amar. Amar aquilo que é feio, aquilo que a gente acha feio, principalmente. Porque beleza e feiura são apenas pontos de vista. E eu não estou falando de feiura física, por favor. Por favor. Eu estou falando daquilo que a gente condena, daquilo que a gente aponta o dedo como feio. A vida é sobre aprender a amar, é sobre entender o porquê que muitas vezes a gente realmente está tendo que lutar, porquê que muitas vezes realmente estamos num campo de guerra e aprender a amar mesmo que estejamos nós nessa situação. Mesmo com o barco quebrado e com a maré nos jogando contra as pedras. Ainda assim, aprender a amar. Aprender a amar a vida, aprender a amar aquilo que já temos, aprender a amar a nossa vida, entendendo que tudo que está e que chega até nós é por uma razão. E essa razão é alguma coisa dentro de nós que precisa ser trabalhada. Alguma coisa que a gente ainda não viu que precisa ser visto. É aprender a amar para além de. Independente de eu achar aquilo
Bom, ruim, feio, bonito. Aprender a amar. A vida é sobre isso. Aqui é uma quebra de crenças limitantes, aqui tem uma quebra de padrões que te aprisionavam a coisas negativas, a escassez. Aqui é algo muito grande acontecendo na tua vida. Eu sinto que esse mês de dezembro vai ser um mês de transformação, de realização. Também no sentido mais sutil na tua vida, no sentido mais espiritual. Alguém aqui também compreendendo que a vida, essa vida aqui, ela é passageira, mas que a essência, ela é eterna. E tudo aquilo que eu faço para o crescimento da minha essência, tudo aquilo que eu trabalho hoje para a minha essência é eterna. Da mesma forma que tudo aquilo que é construído na matéria é efêmero. E botando na balança, eu estou construindo na mesma medida? Eu estou construindo as coisas eternas na mesma medida que eu estou construindo aquilo que é efêmero e que é material? Ou eu estou só me dedicando a construir aquilo que é material e deixando de lado aquilo que é efêmero? Então aqui tem um ponto de vista muito interessante com relação a aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar e nem devo mudar. Porque a vida não é sobre aquilo que eu posso mudar. A vida é sobre a minha capacidade de amar mesmo aquilo que eu não posso mudar. A vida é sobre não aceitação, não é uma aceitação aqui, é um aprender a amar sim a vida exatamente como ela é, entendendo que a gente está aqui na vida, nessa vida, para se alegrar, para viver, para construir equilíbrio, ter saúde, ter alegria, ter paz, ter uma vida próspera. É sobre a gente evoluir nesse sentido, entendendo que tudo e cada coisa que a gente tem deve ser amado por nós. Olha o que ficou aqui. O rei de copas. O rei do amor. Aquele que caminha e que dá cada passo com amor. Independente de onde está indo. Independente de quem ele encontra no seu caminho. O amor é a sua missão. O amor é a única bandeira que ele levanta. Conselho final, então, para Gêmeos, por favor. 9 de espadas. Preocupados? Preocupação? Lá caiu um pajem de paus, o enforcado, o eremita e o 2 de paus. Então é assim. Aqui o que eu tô vendo aqui é que tudo aquilo que te causa preocupação e que faz com que tu fique numa posição onde aparentemente tu não tem o que fazer, aqui o que tá me dizendo é que essa posição de sacrifício, de não ter o que fazer, ela é uma coisa que a tua mente está criando. Porque a gente sempre consegue mudar a nossa realidade a partir de nós mesmos. E aqui mais uma vez está te pedindo, ó, olha para dentro, porque toda e qualquer situação é sim passível de ser amada. Te conecta aqui com a tua espiritualidade e contigo mesmo, porque Deus vai te mostrar o caminho, porque o caminho é o do amor. É isso que eu vejo para vocês. Desejo uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.